Salmo 32. Vamos fazer essa leitura responsiva. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não iniquidade, e em cujo espírito não há dor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestros são dominados, de outra sorte não te obedecem. Vamos juntos? Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos os que sois retos de coração. Vamos orar? Ó Deus, fala ao nosso coração pela Tua mensagem, pela Tua palavra aqui lida, pela obra do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A escritora Simone de Beauvoir escreveu um livro sobre a velhice, dizendo que aos velhos não é dado viver de maneira apaixonada. Ela diz que quando a sociedade olha um casal novinho, de mãozinha dada, na praça, diz: olha que beleza o amor, que beleza. E quando mesmo a sociedade vê um casal idoso já se abraçando calorosamente na praça, diz assim: ficaram caducos, porque aos velhos não é dado o privilégio de enamorar-se. Aí ela faz uma crítica sobre isso. É interessante porque o livro dos Salmos fala sobre sentimentos. Ele fala sobre a universalidade dos sentimentos. O livro de Salmos fala sobre o sentimento da criança, do jovem, do adulto, daquele que está na terceira, quarta, quinta, sexta idade, e aí por diante. O livro de Salmos fala sobre esses sentimentos mais diferentes. E é interessante porque João Calvino diz que aprove a Deus, na sua imensa graça, colocar o livro de Salmos diante de nós como um espelho sobre o qual nós podemos ver a nossa imagem refletida e a ação contínua da sua graça sobre nós. E esse salmo fala sobre um sentimento, fala sobre algo muito interior, do qual nós não gostamos muito de falar. Adivinhe sobre o que ele fala? Ele fala sobre pecado. É um dos salmos de penitência. E esse salmo, ao falar sobre pecado, fala sobre a necessidade do perdão diante do pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós vivemos hoje um evangelho que fala muito de poder, um evangelho que fala muito de autoridade, um evangelho muito triunfalista, mas o evangelho tem também um aspecto que nos chama à reflexão e ao pedido de perdão. A Bíblia diz que nós devemos aprender a perdoar, e devemos aprender a perdoar a nós mesmos, e devemos aprender a perdoar o próximo, e devemos aprender a perdoar uma sociedade permissiva, corrupta, e também a pedir perdão diante de Deus. Esse então é um dos salmos penitenciais, e aqui nós encontramos Davi abrindo seu coração e dizendo para nós qual foi a experiência dele
ao transitar no território do perdão. Ele diz aqui no versículo 1, mantenha a sua Bíblia aberta, que quando nós transitamos no território do perdão, nós descobrimos que esse assunto não nos entristece, mas traz alegria. Olha o que diz o versículo 1, bem-aventurado. Ele começa trazendo para nós uma linguagem que Jesus Cristo usou lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados são. Lembra que Jesus falou sobre isso? E aí Jesus diz que bem-aventurado é o humilde de espírito, limpo de coração, bem-aventurado é o pacificador, lá em Mateus capítulo 5. Mas aqui, Davi vai dizer que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Se existe algo que traz alegria na vida do cristão, é a leveza do perdão de Deus. Nós não nos sentimos perfeitos, nós só nos sentimos perdoados. Deus apaga a transgressão, Deus apaga, quando nós quebramos a lei dele e pedimos perdão, ele apaga as nossas transgressões. Ele diz, ok, vamos de novo. E a cada manhã, diz a Bíblia, renova a sua misericórdia. Por isso, é muito bom experimentar aquela ação graciosa de Deus chamada perdão. Olha o que diz o final do versículo 1, é perdoado e o pecado é coberto. Coberto com o quê? Lá o Novo Testamento vai nos ensinar que é coberto com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, com uma bacia de sangue, tinha a Arca da Aliança, que se perdeu, não está em São Paulo, se perdeu. E tinha a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança, uma das coisas que existia lá dentro era as tábuas da lei. E o sacerdote entrava ali e derramava o sangue dos animais sobre a tábua da Arca da Aliança. A tábua era chamada propiciatório. O objeto, aquela cobertura da arca era chamada propiciatório. O que simbolizava isso? Simbolizava que quando o sangue do Cordeiro, Jesus, fosse derramado na cruz, simbolizado para nós no cálice do vinho, na Santa Ceia, Deus olharia para aquele sangue do Cordeiro derramado em nosso favor e não veria a nossa quebra da lei lá dentro daquela arca. Isso impediria a ação do juízo de Deus sobre aqueles que confessam o seu pecado. Esse é o simbolismo maravilhoso do Antigo e do Novo Testamento, e por isso o texto diz que o pecado é coberto com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Por isso que não há remissão de pecados para aqueles que não creem que o sangue de Cristo foi derramado na cruz pelos seus pecados, do Cristo que ressuscitou o terceiro dia, que está vivo e que nos diz que um dia ceará conosco e nós com ele visivelmente. Então Jesus Cristo nos ensina isso em conformidade com o ensino aqui do Antigo Testamento e da experiência de Davi. Agora olhe os versículos 3 e 4. Davi vai dizer que depois dessa alegria do perdão, da alegria, versículo 2, do homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, ele diz a experiência dele. Ele conta que enquanto ele não confessou os pecados dele diante do Senhor, que enquanto ele manteve isso calado, ele se sentiu envelhecido. Olha o que diz o versículo 3: envelheceram os meus ossos. Era algo tão interior que não era nem expressado em palavras. Diz o versículo 3 que era através de gemidos. E Romanos vai nos lembrar que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O texto diz que Davi entra na presença do Senhor, agradece o perdão e diz assim: eu quero compartilhar com vocês. Por que eu estou alegre? Eu estou alegre porque Deus me perdoou. Enquanto eu não clamei por perdão, eu me envelheci, eu murmurava contra mim mesmo. Quando você erra contra você mesmo, você murmura contra você mesmo, ou não murmura?
Quantas vezes a gente sai de uma discussão murmurando contra nós mesmos? A pessoa te agride e você sai assim, você não responde nada para a pessoa, e a pessoa aí você sai, e você sai resmungando contra você mesmo. Eu devia ter falado alguma coisa, também? Eu sou sempre assim, calado, pisam em mim, não falo nada. Aí eu volto para casa assim, acabado. Ou às vezes você murmura o contrário. Alguém fala alguma coisa e você tem uma resposta muito dura contra essa pessoa, e aí você cria um caso tremendo, rompe relacionamentos, aí você volta para cá. Devia ter ficado calado. Fui falar, eu falo demais. Meus irmãos, isso só aconteceu com Davi, tá? Isso não acontece com nenhum de nós. Davi diz: esses são os gemidos de uma alma não perdoadora consigo mesmo. Não perdoadora consigo mesmo. Quem está cheio de pecado vive murmurando e gemendo, não sabe cantar, não se alegra, não solta a voz. Quem solta a voz é Roberto Carlos. Ele canta, por isso essa voz tamanha. Eu também rouco assim, estou cantando igual a ele, só que eu estou cantando na nota do Anderson Silva, né? Então, essa é uma relação que só o perdão pode inundar a nossa alma de alegria, quando o gemido é substituído pelo louvor, pelos gritos de alegria, não pelo choro cheio de lamento. Por que que ele lamentava? Porque ele sentia que a mão do Senhor, olha o que diz o texto, pesava sobre ele dia e noite. O Espírito de Deus, quando Deus tem projeto para a nossa vida, nos incomoda. Não se engane, o Espírito de Deus não incomoda aqueles a quem o Senhor não chamou para fazer parte do seu povo. Por isso que o ímpio não se sente incomodado com o pecado. O cristão sente. O ímpio não se sente incomodado pelo pecado. A consciência dele, diz a Bíblia, está cauterizada pela injustiça. Os lábios dele destilam maldade. Ele não tem referência de bondade. Ele não tem referência do que é puro, do que é santo. Por isso, para ele, a maldade é tão comum. Existem criminosos que dão entrevistas na televisão dizendo assim: matei 10, mato 20, e se me soltar, mato de novo. Já viram isso? Não há mão pesando sobre ele noite e dia, porque o Espírito Santo não o incomoda, porque ele não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mas quando você é cristão, o Espírito começa: você errou, está errado, precisa consertar, precisa mudar. E aquele incômodo espiritual te leva a uma santa mudança. Por isso que quando você confessa, você se sente leve, porque o Senhor se agradou, porque você ouviu e obedeceu aquilo que era a palavra do Senhor. Agora, Davi diz que ele gemia, sentia a mão do Senhor pesando sobre ele, e o vigor dele se transformou em sequidão de estio. O pecado desanima, gente. O pecado desanima. Enquanto a santidade dá força, o pecado desanima. O Dr. Martin Lloyd-Jones dizia que alguém que serve o Senhor e que se sente cansado a ponto de não querer mais servir ao Senhor, é alguém que nunca descobriu o projeto de Deus para a vida dele. Palavras do grande pastor Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones, quero lembrar os irmãos, foi pastor na Inglaterra, em Londres, durante a Segunda Guerra Mundial. E debaixo de bombardeio alemão, num domingo pela manhã, ele sai de casa, entra no carro, chama o motorista dele, afinal de contas ele era pastor da Catedral de Westminster, né? Bom lembrar. Ele diz para ele: vamos para a igreja. E o motorista diz: estamos sob bombardeio. Ele falou: não vai cair uma bomba lá, o povo de Deus está reunido, anda logo. E o motorista foi. E quando ele chegou, a igreja estava lotada. Cristão debaixo de bombardeio continua indo à igreja,
igualzinho no Rio de Janeiro. Amém, irmãos? Amém. Mesmo debaixo de bombardeio, vai. Agora, o texto diz que quando alguém está sob pecado, o vigor dele vai embora, e ele fica vegetando no seu pecado. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Vamos ler juntos? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem gente que diz: eu não prospero, eu oro e não prospero, eu peço e Deus não responde. Talvez está faltando a oração da confissão. Volta lá para o Salmo 32, versículo 5. O que foi que Davi fez? Ao sentir que ele estava murmurando contra si mesmo, ao sentir que os seus ossos estavam envelhecendo, a ausência de vigor físico, o que foi que ele fez? Versículo 5 diz: ele confessou o pecado. Ele confessou o pecado que era dele. Nós temos muita facilidade para descobrir o pecado do outro. Tem gente que vem na igreja, quando escuta um sermão poderoso, daqueles assim: muda irmão, muda irmão. Ele pensa assim: oh, se fulano tivesse aqui. Ele nunca olha para si mesmo. Davi diz assim: eu confessei o meu pecado. Eu confessei o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Isso nasce de reflexão. Olha o que diz o versículo: eu disse para mim mesmo. É o que está dizendo aí: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aí ele faz um convite no versículo 6. Essa foi a experiência dele. Ele fez uma resolução de confissão. E aí no versículo 6 ele diz: sendo assim, o perdão do Senhor está aberto a todos. Todo homem piedoso te fará súplica, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Jesus usa essa mesma linguagem ao falar sobre quem edifica sobre a areia e quem edifica sobre a rocha. E quem edifica sobre a rocha, transbordam os rios, as muitas águas, mas a casa não cai. Então, para edificar sobre a rocha que é Jesus, a primeira coisa fundamental é o pedido do perdão. Fundamental. Na teologia nós ensinamos assim: conversão é igual a arrependimento mais fé. Essa é a fórmula da conversão. Só se arrepende quem pede perdão dos seus pecados diante de Deus. Diz o versículo 7 que o Senhor então resgata. E ao resgatar essa pessoa que confessa o seu pecado, ele descobre como é bom viver sobre as asas, sobre o esconderijo do Altíssimo, e ele preserva do dia da tribulação, e o gemido é agora substituído, no versículo 7, pelos alegres cânticos de livramento. Os alegres cânticos de livramento. Meus irmãos, o perdão de Deus enche tanto o nosso coração, substitui tanto o nosso gemido, que até em enterro a gente canta. Até em enterro o crente canta. Você chega no cemitério, você chega lá no São João Batista, tem várias capelas. Capela de crente está cantando. Capela de crente está cantando. Porque Deus substitui o gemido pelo canto, pela esperança viva. Isso só Deus pode fazer. E o texto vai dizer que essa é uma proposta do Senhor para todos que o buscarem. Jeremias, vamos lá para Jeremias, capítulo 29, versos 12 e 13. Jeremias 29, versos 12 e 13. O que diz o texto? Jeremias 29, versos 12 e 13. Vamos ler juntos? O que o Senhor diz? Então me invocareis, passareis a orar a mim,
e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor não nega a resposta da oração para aqueles que o buscam. Volta lá para o Salmo 32, o verso 8 e 9, o Senhor diz ao salmista Davi: Davi, você estava gemendo, você estava sem perdoar a si mesmo, sem perdoar o próximo, você estava sem pedir perdão a mim, mas você veio, abriu o coração. Pois agora, Davi, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, sobre as minhas vistas eu vou te dar conselho. Não seja como os animais que precisam de freios e cabrestos para ser dirigido. Não viva assim, porque senão você, olha o que diz o versículo 10, você vai curtir muito sofrimento até aprender. E a gente sempre diz por aí popularmente na teologia, né? As pessoas se achegam a Deus ou pela dor ou pelo amor. A base está aqui no Salmo 32. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Vai assistir, conduzir, cuidar. Daí, esse versículo 9 está no plural, assim como a proposta do Senhor também está no plural. A toda a humanidade está estendido o tapete do perdão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Daí o versículo 10, ao caminhar para a conclusão, transforma o sofrimento em alegria. Quando diz no versículo 10 do sofrimento, ele não encerra assim. Ele vai encerrar no versículo 11, transformando em alegria, por causa da confissão. E aí você olha o versículo 11, e a primeira palavra do versículo 11 é alegrai-vos. A primeira palavra do versículo 1 foi o quê? Bem-aventurado. O que significa a palavra bem-aventurado? Alegrai-vos. Alegres, que lá no grego do Mateus 5 é Macários, alegres. Davi abriu o seu salmo com alegria e encerra o seu salmo com alegria. Não é por acaso. Não é por acaso. A proposta inicial de Deus para a humanidade é de alegria. A proposta final é de alegria. O que nos transiciona da alegria inicial para a alegria final é o perdão. O que atrapalha a alegria inicial da criação, no caminho da alegria final da comunhão com Deus, é a falta de perdão. Por isso, nós precisamos descobrir a alegria de nos debruçarmos na presença do Senhor, de nos curvarmos diante dele, dizendo: Senhor, eu não quero ser dirigido por freios, por sofrimentos. Senhor, me perdoa, porque eu quebro a tua lei por pensamentos, palavras e atitudes. Senhor, me perdoa, porque eu não sei muitas vezes nem perdoar a mim mesmo, cobro muito de mim mesmo, sou insatisfeito comigo mesmo. Senhor, me ensina em primeiro lugar a perdoar a mim mesmo, me ensina a perdoar ao próximo, me ensina, Senhor, a perdoar ao próximo, e me ensina a pedir perdão quando eu machucar o próximo. Deus abençoará muito a sua vida com alegria. E o Salmo 37, versos 3 e 4, será uma verdade na sua vida, esses dois versículos. Vamos ler juntos, Salmo 37, versos 3 e 4. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esse convite está feito para quem se curva na presença do Senhor e pede perdão. Jesus Cristo veio para nos perdoar. Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus Cristo veio
para nos ensinar a perdoar a nós mesmos. Jesus Cristo veio para dizer a Pedro: Pedro, você vai me negar, mas eu tenho um projeto para a sua vida. E quando um Pedro arrependido chorou porque havia negado a Jesus, Jesus estendeu a ele a palavra de perdão, dizendo: Pedro, eu te perdoo, perdoa-te a ti mesmo e aos teus irmãos, e pede perdão para aqueles a quem você ofendeu. E Pedro foi um homem intrépido, abençoado e abençoador. O Pedro dos evangelhos é completamente diferente do Pedro no livro de Atos dos Apóstolos. Um homem mudado, transformado, porque descobriu o perdão. Que Deus nos dê esse privilégio. Amém? Vamos orar? Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e a pensar um pouco sobre a lei de Deus. O pecado é a quebra da lei de Deus. Deus nos deu lei para nos proteger. A lei de Deus não é para tirar a alegria da nossa vida, a lei de Deus é para nos proteger. Quando a lei de Deus diz não adulterarás, é para nos proteger, porque o adultério traz muitas dores. A lei de Deus é para nos proteger quando ela diz não cobiçarás, porque quando cobiçamos, vivemos com muita tristeza, inveja, e esses sentimentos não edificam. A lei de Deus é para nos proteger quando diz não matarás, honra teu pai e tua mãe, e assim por diante. A lei é boa, perfeita e agradável. É a lei de Deus que diz que nós devemos celebrar em comunhão na casa do Senhor. Porque quando vivemos longe, perdemos a alegria da comunhão, a missão, e a nossa vida perde todo sentido. Peça perdão por quebrar a lei de Deus, que veio para te proteger. Entenda que Deus te ama, mesmo sendo você pecador. E Deus te ama tanto, que Ele veio para derramar o seu sangue sobre o propiciatório, para que Deus pudesse, a todo que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, derramar graça, misericórdia, perdão e restaurar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Peça perdão. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te pedir perdão, porque o Senhor criou uma lei para nos proteger e nós quebramos essa lei, diariamente. Perdoa-nos, ajuda-nos a quebrarmos menos vezes esta lei, que o Teu Santo Espírito sussurre nos nossos ouvidos: cuidado, você está caminhando o caminho do pecado. Que a Tua boa mão nos conduza ao caminho do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos. Queremos medir muitas vezes os outros usando a nossa própria régua interior, como se os outros devessem viver aquilo que nós achamos que é o ideal. Perdoa-nos por tamanha pretensão. Perdoa-nos quando nós não sabemos nos perdoar a nós mesmos.
Ensina-nos este caminho, Senhor, e nos dê a humildade de também pedirmos perdão para aqueles a quem ofendemos, às vezes deliberadamente, às vezes sem perceber. E que haja, ó Deus, no nosso coração e nos nossos lábios vigor e cânticos alegres, e nunca mais gemidos e falta de vigor. Queremos ser encontrados diante de Ti como aqueles bem-aventurados que tiveram o seu pecado perdoado, sua iniquidade coberta. Ajuda-nos, pois confessamos e alegres e leves nos sentimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.